Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. E que Deus e a espiritualidade sempre presente nos auxilie no estudo dessa mensagem de hoje, para que a assimilemos com correção e muito proveito, ok? Hoje nós vamos dar continuidade, né, à segunda parte do tema Jesus e o Mundo, né? E uma coisa que me passou despercebida, porque eu falei para vocês que esse livro ele não pertencia à coleção do Emmanuel, que nós estamos estudando, mas que a mensagem veio muito a calhar com os estudos que nós estamos fazendo, que eu achei importante incluí-la nos nossos estudos, entendeu? E uma coisa que eu não havia reparado, tentado até agora, era que esta mensagem, exatamente esta mensagem, porque o livro é ditado por espíritos diversos, mas essa mensagem é do Emmanuel. Essa mensagem é do Emmanuel, entendeu? Então, praticamente, ela está fazendo parte do nosso estudo, correto? Ó, vou mostrar aqui para vocês, olha aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Ó, Emmanuel, no final da mensagem, tá vendo? É dele. Muito bem. Então vamos lá. Olha, Emmanuel começa nos dizendo que se Jesus, que é o governador da Terra e que participou de sua criação e a acompanha sendo o seu governador, porque Jesus é um ser, é um Cristo, tá? Ele é um ser super evoluído, ele está há milhões de anos de evolução na nossa frente. E o espírito, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo também os poderes de Deus. Já que todos nós, como já vimos em estudos anteriores, temos a centelha divina, temos todos os atributos de Deus latentes em nós, que apenas precisam se desenvolver. Entendeu? Então, ele está nos dizendo, o Emmanuel está nos dizendo, que Jesus, quando veio à Terra, ele sabia da esperança do aprimoramento do mundo. Ele sabia, não digo da esperança, porque não é uma esperança, ele tinha certeza do aprimoramento do mundo, né? Que, inclusive, o mundo a que
está referido nesse tema, nesse primeiro parágrafo, não é o universo, mas sim apenas o planeta Terra, tá? Então, consciente de que o mundo tende infalivelmente a se evoluir e se expandir eternamente, indefinidamente, infinitamente, ele veio à Terra cumprir a sua missão de implantação do seu reino divino e a salvação dos nossos pecados. Certo? E por isso nós não podemos perder a esperança nem desanimarmos diante das lutas, né, que o céu nos concede entre as sombras das experiências humanas. Correto? Porque nós estamos fadados à perfeição. E que toda luta, aparentemente ruim para a gente, maléfica para a gente, é sempre para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. Todas elas. O Pai não nos dá nada, não nos incumbe de nada que não seja para o nosso aprimoramento moral, espiritual e pessoal. Entendeu? E ele diz ainda o seguinte, que da escola desse mundo, quer dizer, da Terra, né, saíram muitos santos, como também espíritos elevadíssimos, altamente sublimados, que inclusive hoje são os patronos da evolução terrestre. E foram gerados pela escola chamada Terra, né? Escola de aprendizado cristão chamada Terra. Não é mesmo? Muito bem. Então ele nos diz que não nos cabe desprezar o plano evolutivo de aprendizagem traçado para o nosso desenvolvimento, que nos alimentará e nos agasalhará, tá, durante esse processo evolutivo. Correto? Então, nós não devemos menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha e que nos instrui e aperfeiçoa.
Aí ele vem narrando algumas coisas sem as quais nós não alcançaremos, pelo menos de imediato, mas infalivelmente alcançaremos um dia. Ele está nos falando de coisas que prejudicam o desenvolvimento da humanidade, né? Ele diz assim, ó, se o melhor não auxilia o pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Claro, se não existe ajuda do melhor para o pior, não existe amor, e sem o amor nada se constrói. E se não houver a ajuda do melhor para o pior, não alcançaremos, pelo menos de imediato, como já falei, né, a melhoria da vida na Terra. E ele diz também, olha, se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Ora, mesma coisa, né? Se o bom desampara o mal, quer dizer, se o melhor não auxilia o pior, né? O amor fraternal seria pura ilusão. Não existiria nenhum amor maternal. Porque não existe ajuda, não existe amparo, não existe ajuda ao pior e não existe amparo ao mal. Então não existe o amor fraternal. Quer dizer, não existiria, né? Porque ele existe. E ele continua, se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Ora, se o sábio não esclarece as dúvidas resultantes da ignorância, né? Nós nunca sairíamos da ignorância, ficaríamos estagnados em nossa sabedoria, né? E a educação estaria comprometida, completamente comprometida, sem a ajuda dos sábios para esclarecer a nossa ignorância. Correto? E ele continua, se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Aqui tem uma coisa muito interessante para a gente comentar. A humildade é a melhor maneira
Aliás, é a única maneira de adquirirmos mais conhecimento, já que o conhecimento ele é eterno, né? Nós nunca conheceremos tudo, porque o universo está em plena expansão em sua criação. E o mundo está se desenvolvendo, fazendo novas descobertas, né? Novos inventos, enfim. Eu estou dizendo isso porque o homem considerado mais sábio do mundo foi Aristóteles, devido à sua célebre frase que consistia em só sei que nada sei. Entendeu? Por isso que ele foi considerado o homem mais sábio do mundo. Porque ele era o único que sabia que o que ele sabia era muito pouco em relação ao existente no universo. E que ele ainda tinha muito que aprender. E que só através da humildade, tá? Porque com a humildade você pergunta as coisas, indaga as coisas, procura saber a respeito das coisas através até mesmo do sábio seu próximo. Correto? Então, sem a humildade, nós não adquirimos mais conhecimento, ficando o nosso conhecimento estagnado, e a nossa educação totalmente comprometida. Correto? E ele continua, olha só, se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o humilde foge ao orgulhoso, ou seja, se o humilde não dá o seu exemplo de humildade para o orgulhoso, mostrando as vantagens que ele leva em ser humilde, porque ele aumenta os seus conhecimentos com a humildade, o amor surgiria como um vocábulo inútil. Quer dizer, o amor não estaria sendo praticado pelo humilde, que está fugindo do orgulhoso, ao invés de ajudá-lo, né? De iluminá-lo com a sua humildade, tão benéfica para o seu aprendizado.
na Terra. Correto? E ele continua: se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Ele está querendo nos dizer que se o aprendiz do Evangelho despreza o prisioneiro da impulsividade, quer dizer, não esclarece aos impulsivos, né, que tomam decisões precipitadas, que eles nunca devem tomar decisões imediatas, sem analisar todos os ângulos do problema, do assunto. Para não tomarmos atitudes precipitadas e que gerariam, por serem indevidas, né, o desequilíbrio completo da existência humana. Se o aprendiz da gentileza despreza o prisioneiro da impulsividade, quer dizer, não o ilumina, né? O amor surgiria como um vocábulo inútil. Quer dizer, o amor continuaria não existindo, né? Porque em todas essas afirmações aqui, o amor está condicionado, né, às atitudes que devemos tomar em relação a essa negatividade com que nos comportamos diante da vida. Correto? E ele continua: se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. Ele está querendo dizer aqui que se os virtuosos que possuem as virtudes de Cristo, né, não socorrerem as vítimas do mal, de toda espécie do mal, como ele cita ali, de coisa alguma serviria a doutrinação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou.
Porque nós, como co-criadores do universo com Deus, somos responsáveis, entendeu? Por esse trabalho. De desenvolvimento do mundo, não é mesmo? E olha, aqui eu recomendo a vocês, porque eu disse que eu iria estudar essa mensagem, porque ela tem relação direta, tá? Com aquele tema que nós já estudamos, que é os escritores e a política divina. Vídeo esse que eu recomendo que vocês revejam, porque ele nos traz claramente como devemos agir diante da vida para alcançarmos a salvação de nós e do próprio mundo, que, mais uma vez eu digo, que infalivelmente será alcançada. Mas mais de imediato ou a longo prazo. Mas infalivelmente será alcançado. Ok? Então não deixem de assistir esse vídeo, que para mim foi super importante e que vou e tenho aplicado em minha vida e vou continuar aplicando. E espero que vocês venham a fazer o mesmo, porque trata-se da nossa salvação e da salvação do mundo. Correto? E ele continua, olha só. O mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. O mestre não era do mundo. Claro, o mestre não era da terra. O nosso mestre, Jesus Cristo, ele é um Cristo, tá? E um Cristo é um ministro de Deus. Os Cristos, existem vários Cristos. E os Cristos são os ministros de Deus, ou seja, são aqueles que executam a vontade de Deus através do seu exército do bem. Entendeu? Através de seus mensageiros. Ele não pertence a esse mundo, mas ele pertence ao universo. E o que ele está fazendo no nosso mundo, ele está fazendo em paralelo em outros mundos também. Porque ele não toma conta só da Terra. Entendeu? Ele é um Cristo, um ministro de Deus. E ele tem
várias tarefas dignas da sua evolução. E ele diz também que Jesus não contava, ele sabia que ele não contava com os melhores seres, com os seres mais virtuais, mais virtuosos existentes na Terra. Mas que após a doutrinação do Evangelho sobre eles, o enviou entre os homens para que os transformassem com a sabedoria adquirida na doutrinação do Evangelho em servidores devotos e abnegados, tá? Convertendo o planeta no reino divino de Jesus, né? Que é o seu reino de luz. Ok? E ele continua assim, olha, o cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Ora, o que ele está querendo dizer aqui? Que o cristão que, a pretexto de não pegar, se isola, de não pecar, se isola do mundo para não sofrer as influências do mundo e provocar em si os seus pecados, né? Ele não serve para nada. Não serve para nada. É completamente improdutivo o seu isolamento. Ele não está ajudando em nada. E pensa que está ajudando a si próprio, mas não está. Porque é através das tribulações que acontecem na nossa vida que nós nos desenvolvemos. Correto? Então ele precisa, na verdade, de fiéis abnegados e devotos, né? Que se disponham a revolver, né?
a revolver o solo da terra com paciência, em tudo é necessária a paciência, com boa vontade e coragem, porque exige muita coragem mexer nesse solo da terra em que a ignorância impera, entendeu? Para que a terra, qual o objetivo disso? Para que a terra se habilite a receber a sementeira renovadora do grande amanhã. O que ele está querendo dizer com isso? Para que a terra se habilite a receber a sementeira do grande amanhã, que é o reino divino. Ao qual iremos pertencer, podendo sermos mais felizes, porque no reino divino o que impera? Impera o bem, está me falhando aqui o que eu quero dizer para vocês, mas que é importante. Com o trabalho desses trabalhadores fiéis, nós iremos viver num mundo que é o que ele chama de o grande amanhã, que será um mundo onde o bem prevalecerá, né? A vida será mais ditosa e onde poderemos ser mais felizes relativamente, né? Já que a felicidade completa, né? Digamos completa, ela existe mesmo nos paraísos celestiais, onde, inclusive, não precisamos de anjos da guarda, porque somos espíritos evoluídos, capazes de cuidarmos de nós mesmos. Nós só precisamos de anjos da guarda porque nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações, em que quase sempre estamos a ofender o nosso próximo e a Deus. E, portanto, necessitamos constantemente da assistência de Deus em nossas vidas. E é justamente através desses seres, né, devotos, abnegados e infatigáveis em suas missões divinas, de nossos anjos da guarda, que ele exerce essa assistência sobre nós,
com eles sempre nos regendo, né, nos guardando, até mesmo governando as nossas vidas muito mais do que imaginamos, e iluminando nossas mentes rumo à perfeição, a qual todos estamos fadados um dia a alcançar. Correto? Muito bem. E por falar nisso, eu também aconselho e acho de vital importância que, se vocês ainda não tenham visto, ou mesmo tendo visto, revejam para solidificarem vossas almas, tá? O tema chamado Somente Assim. Somente Assim. Né? Do livro Fonte Viva. Fonte Viva. O que vem tratar este tema? Vem tratar justamente dos requisitos que se fazem necessário para o homem se considerar discípulo de Jesus na Terra. Ele descreve claramente os requisitos indispensáveis e imprescindíveis para nos considerarmos discípulos de Jesus na Terra. Ok? Então, minha gente, obrigado pela atenção de vocês dispensada a esse estudo, né? Tão importante. Fiquem com Deus sempre. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. E um grande abraço a todos. Ok?